Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, eu sou a professora Ainan e hoje nós vamos para a nossa primeira aula online de matemática. Nosso assunto é somatório de termos da progressão. A gente estudou nas outras aulas progressão aritmética e progressão geométrica. Então, a gente sabe que na progressão aritmética a gente tem uma soma e na progressão geométrica a gente tem uma multiplicação. E no somatório de termos, a gente quer saber qual é a soma dos termos de uma progressão, que pode ser nossa PA ou nossa PG. Vamos saber um pouquinho mais sobre somatório? Vamos lá! Um professor, para manter seus alunos ocupados, mandou que eles somassem todos os números de 1 a 100. Esperava-se que eles passassem muito tempo executando essa tarefa, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até chegar em 100. Só que, para surpresa desse professor, um aluno chamado Gauss deu a resposta correta em pouquíssimo tempo. Ele disse: professor, a soma de termos é 5.050. Como é que ele fez essa conta tão rápido? Ele somou todos os números de 1 a 100, assim tão rápido. Não, o que foi que ele percebeu? Que a soma dos números de 1 a 100 vai dar em 5.050, porque ele foi somando de 2 em 2. Mas como? Olha o que foi que ele fez. Ele percebeu que, se ele somasse 1 mais 100, dava 101. Se ele somasse 2 mais 99, também dava 101. Se ele somasse 3 mais 98, também ia dar 101. E assim sucessivamente, né? Ele tirava 1 do 100 e somava 1 ali com 1. Aí aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E caia diminuindo. 100, 99, 98, 97. Mas sempre daria 101. Então, no lugar da primeira parcela, a gente tem números de 1 a 50. E na segunda parcela, a gente tem de 51 até 100. Então, ele viu que ia dar 50 somas. E todas essas somas daria 101. Olha como o menino de 8 anos era tão esperto, né? Então, para somar todos os números de 1 a 100, a gente tem que somar 50 vezes 101, né? Porque tudo vai dar 101. Então, o que foi que ele fez? Pegou os 50, que ele tinha que somar 50 vezes, e multiplicou pelo 101, que era o resultado da soma. Isso dá 5.050. Então, a partir dessas observações, ele calculou que para a gente ter o resultado da soma de termos de qualquer progressão aritmética, a gente tinha que somar o primeiro termo, que era o nosso A1, com o último termo, que vai ser o nosso AN, e multiplicar pela metade da quantidade de termos que tem a nossa PA. Então, se a nossa PA tiver 20 termos, a gente tem que multiplicar pela metade, né? Multiplicar por 10. Vamos ver como é que fica essa fórmula aqui, ó. Nossa fórmula ficaria, então, Sn, que é a soma de termos, é igual a A1, que é nosso primeiro termo, mais AN, que é o nosso último termo, o enésimo, quem a gente está procurando, vezes o N, que é nosso número de termos. Até aí não tem nada desconhecido, tudo foi que a gente já estudou. Isso tudo aqui dividido por 2, porque lembra que a gente quer saber a metade, né? A metade do número de termos. Então, repetindo, Sn vai ser a soma dos termos, A1 é o nosso primeiro termo, AN é o enésimo, o último termo ou quem a gente está procurando, N vai ser o nosso número de termos e a gente sempre vai dividir todo mundo por 2, porque é a fórmula, é a regra lá que Gauss falou pra gente. Então, vamos para um exemplo. Vamos lá. Se eu quero calcular a soma dos 12 primeiros termos de uma PA, aí eu começo. 2, 5, 8 e assim por diante. Vai ser a nossa PA e eu quero a soma dos 12 primeiros termos. Então, vamos olhar aqui para essa PA e vamos descobrir o que a gente tem. A gente tem o A1? Tem, né? Aqui, ó, nosso primeiro termo é o 2. Quem vai ser a nossa razão? Vamos lá. 5 menos 2 é quanto? 3. E 8 menos 5? Também vai ser 3. Então, a nossa razão é
3. Vamos ver se é mesmo? 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. E assim sucessivamente. Se eu quero saber os 12 primeiros termos, então quem vai ser o meu N? N vai ser 12. E quem é que a gente está procurando, então? A 12, né? Nosso AN vai ser a 12. Professora, por que eu estou procurando a 12 se a senhora quer saber a soma de termos? Vamos olhar para a nossa fórmula aqui, ó. A gente precisa do A1 e a gente precisa do AN, né? Nosso A12. Só que aqui, ele só deu os 3 primeiros termos da nossa PA. Então, a gente tem que procurar o nosso A12 primeiro para depois fazer a nossa fórmula. Então, vamos ver. Lembram da fórmula geral do termo da PA? Não estou ouvindo vocês, mas eu sei que vocês falaram que lembra. Então, vamos olhar aqui a nossa fórmula. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é meu AN? A12, né? Que eu estou procurando. Quem é meu A1? Primeiro termo, 2, mais. Quem é o N? 12 termos. 12 menos 1, vezes quem é a razão? O 3. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, a gente tem que fazer o que está no parêntese. Então, quem é 12 menos 1? 11. Então, a gente tem que nosso A1, 2 mais 11 vezes 3, que é a nossa razão. Depois que a gente resolver o que está no parêntese, a gente tem que resolver a multiplicação. Então, quanto é 11 vezes 3? 33. E quanto é 33 mais 2? 35. Então, a gente tem que o nosso 12º termo é 35, nosso A12. Já que a gente achou o A12, a gente pode colocar, então, na nossa soma de termos, aqui na nossa fórmula do SN. Acompanhe sempre o cursor do mouse, tá? Então, quem vai ser o nosso SN? A1. Quem era A1? 2. Mais nosso AN, nosso A12, que é o quê? 35, vezes o nosso número de termos, que é 12. Isso tudo dividido por quem? Por 2. Primeiro, a gente vai resolver de novo o parêntese. 35 mais 2 é quanto? 37. Vezes o N, que é 12, dividido por 2. Quanto é 37 vezes 12? 444, dividido por 2, 222. Então, a soma dos 12 primeiros termos da nossa PA vai ser 222. Se você não sabe fazer essa fórmula, ou se você quer tirar a prova, é só você ir somando, ó. O primeiro termo da PA é 2, o segundo termo é 5, o terceiro é 8. Então, a gente vai somando 3 mais 3 mais 3, até chegar no 12º. Vamos lá. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 3, 20. 20 mais 3, 23. 23 mais 3, 26. 26 mais 3, 29. 29 mais 3, 32. E 32 mais 3, o nosso 35. Somando todo mundo, a gente tem os mesmos 222. Tranquilo? Tranquilo, vamos lá. Já que a gente já sabe, já fez um exemplo da soma de termos com nossa PA, a gente também tem a soma de termos com a PG, com a nossa progressão geométrica. Qual vai ser a fórmula? Vamos ver. Se a razão Q, lembra que lá na PA nossa razão é o R, e aqui na PG nossa razão é o Q. Se a razão Q da nossa PG for igual a 1, a nossa fórmula vai ser assim. Sn é igual a A1 vezes Q elevado a N, aqui a gente tem potência, menos 1. Se a nossa razão Q, a razão da nossa PG, for diferente de 1, então a nossa fórmula muda, ó. Vai ser a mesma coisa de cima, né? A1 vezes Q elevado a N, menos 1, dividido por Q menos 1. Reparem, se fosse a mesma fórmula para todo mundo e meu Q fosse 1, a gente ia ficar aqui com 1 menos 1, que é quanto? 0. E a gente não pode dividir por 0. Então, se a nossa razão for 1, a gente usa a fórmula de cima. Se nossa razão for diferente de 1, for de 2 em diante,
a gente vai usar essa fórmula aqui de baixo. Até agora também a gente não tem nada desconhecido. S vai ser a nossa soma de termos, A1 vai ser nosso primeiro termo, Q é a razão, e N vai ser aqui o nosso número de termos, beleza? Todo mundo aí conhecido. Vamos fazer um exemplo para ver se a gente está sabendo mesmo. Calcule a soma de termos dos 6 primeiros termos da PG. Aí aqui ele coloca PG. 1, 2, 4. Quem é o primeiro termo? A gente tem o primeiro termo, que é 1. Aqui a gente já sabe. Sempre nosso primeiro termo, nosso A1, vai ser dado. Aqui ele. Então, A1 é igual a 1. Quem é a nossa razão? Vamos ver. 2 dividido por 1 é quanto? 2. E 4 dividido por 2 também é 2. Então, vamos ver se está certo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui ficaria a tabuada de 2, beleza? Então, vamos lá. A gente sabe quem é o A1, sabe quem é o Q, falta quem? Nosso número de termos, nosso N, que vai ser o 6. Olha o que ele fala aqui. Calcule a soma dos 6 primeiros termos. Então, a gente sabe que nosso N é 6. Então, quem era a nossa fórmula? Sn é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, vamos substituir aqui na fórmula. Quem é nosso A1? É o 1. Vezes, quem é o Q? Vai ser o 2. Elevado a N. Quem é N? 6. Menos o 1 que está na fórmula. Quem é a nossa razão Q? 2. Menos 1, o 1 que está na fórmula. Agora aqui, gente, a gente precisa ter muito cuidado. Na fórmula lá, para a gente achar o termo geral da nossa PG, a gente tinha que o Q, que é a nossa razão, ela é elevado a N menos 1. Só que aqui a nossa fórmula é diferente. A gente tem o Q elevado a N, que vai dar um número. A gente tem que fazer a conta. Aqui no caso a gente tem 2 elevado a 6. A gente tem que fazer a conta, 2 elevado a 6. E do resultado a gente faz menos 1, tá? Não é Q elevado a N menos 1 igual a gente tinha lá na nossa soma de termos. Então, vamos lá. Quem é 2 elevado a 6? Por favor, não enfie uma faca no meu coração. 2 elevado a 6 não é 2 vezes 6, não é 12. É 2 multiplicado 6 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que vai dar o quê? 64. Olha ele aqui. Aí, primeiro a gente vai resolver o que está no parêntese. 64 menos 1, 63. 63 vezes 1, mesmo 63. E dividido por 1, mesmo 63. Multiplicar e dividir por 1 não faz diferença. Então, eu sei que a soma dos 6 primeiros termos dessa PA vai dar 63. Se eu não quisesse jogar na fórmula, o que é que eu faria? Eu só ia somando, né? 1 mais 2 mais 4. Quem é 4 vezes 2? 8. Quem é 8 vezes 2? 16. Quem é 16 vezes 2? 32. Aí eu somava todo mundo e meu resultado daria o mesmo, 63. Tranquilo e favorável? Tranquilo e favorável. Vamos aqui para outro exemplo. Ó, existem bactérias que se reproduzem de forma extremamente rápida. Um exemplo é a bactéria que causa a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. O nome dessa bactéria é Treponema pálido. Cada uma delas se transforma em 8 bactérias iguais no período de 1 hora. Se uma bactéria desse tipo começa a se reproduzir, quantas elas serão 12 horas depois, supondo que nenhuma delas tenha morrido? Ó, a gente está falando de reproduzir. Cada uma delas se transforma em 8 iguais. Então, a gente está falando de quê? Progressão geométrica, é uma multiplicação. Elas estão o quê? Se reproduzindo. Lembra aí da multiplicação dos pães? Que foi o que Jesus fez? Ele multiplicou, transformou muitos pães. Então, é a mesma coisa das bactérias. Elas estão se transformando em muitas. Então, estão multiplicando. Então, a gente tem que pensar. Ele não deu
direto a progressão. A gente é que tem que pensar na progressão. Vamos lá. Primeiro, quantas bactérias a gente tinha? Inicialmente, a gente tinha uma bactéria. Então, quem vai ser nosso A1? Nosso primeiro termo vai ser uma bactéria. Depois de 1 hora, quantas bactérias eram? Vamos ler. Cada uma se transforma em 8 iguais no período de 1 hora. Então, primeiro tinha uma bactéria. Depois a gente teve 8 bactérias. Então, nosso A2, nosso segundo termo vai ser 8. 2 horas depois, a gente ia ter quantas bactérias? 64, porque a gente tinha 8. Dessas 8, cada uma deu 8. Então, a gente tinha uma. Depois ela se transformou em 8. Depois, cada uma dessas 8 se transformava em mais 8. Então, a gente tem que nosso primeiro termo é 1. Nosso segundo termo é 2. E nosso terceiro termo é 64, porque é 8 bactérias e cada uma se transforma em 8. 8 lá, vezes 8, 64. Então, ele quer saber quantas bactérias serão 12 horas depois. Então, vamos usar a fórmula usar a fórmula geral da PG, que a gente quer saber quantas bactérias vão ser lá 12 horas. A gente quer saber em 12 horas quantas bactérias a gente tem. Então, vamos lá. Qual é a fórmula do termo geral da PG? AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa é a nossa fórmula. Quem é o nosso A1? Vai ser 1, né? Que só tinha uma bactéria antes. Quem é a nossa razão? É 8, porque elas estão se transformando em 8 iguais. Então, nossa razão é 8. E o número de termos que a gente está procurando é 12 horas, então o nosso N vai ser 12. Então, vamos lá. AN vai ser A12. É igual a... Quem é a 1? Vai ser 1. Quem é o quê? Quem é a nossa razão o quê? 8. E quem é o N? 12 menos 1 da fórmula. Então, nosso A1 é 1, nosso Q é 8 e 12 menos 1 vai ser 11. Então, a gente tem 1 vezes 8 elevado a 11. De novo, quem é 8 elevado a 11? Não é 8 vezes 11. É 8 multiplicado 11 vezes. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, assim por diante. E olha aqui qual é o resultado dessa conta. Em 12 horas, a gente vai ter 8 bilhões 589 milhões 934 mil e 592 bactérias. Mais de 8 bilhões de bactérias. Meu Deus, é muita bactéria. Nossa, é incrível. Espero que vocês tenham entendido que nessa fórmula de somatório, às vezes a gente tem que entender a pergunta. A gente tem que saber o que é que a gente está procurando. Porque, por exemplo, aqui, nessa questão, ele queria saber só o A12. Isso a gente já estudou, a gente fez lá em PG. E na questão anterior, no nosso exemplo anterior, ele estava querendo saber o quê? A soma de termos. Então, a gente tem que ler a nossa questão e saber exatamente o que é que a gente está querendo saber, o que é que a gente está perguntando. Aqui a gente tem a apostila, página 13, aqui da apostila. E se a gente der uma lida, eu já até pedi para vocês me enviarem as questões 26 até a 29. Na questão 26 a 29, aqui, a primeira coluna aqui da apostila, ele só está querendo saber o AN da PA, da progressão aritmética. Então, vocês já podem me enviar sem ter assistido essa aula, porque isso aqui vocês já estudaram. E a questão 35 também. A questão 35 é uma PG. Ele só quer saber o último termo, lá o AN. Então, isso aí é de boa, bem tranquilo. Já as questões 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 é de soma de termos. E aí sim vocês vão ter que saber se é soma de termos da PA ou soma de termos de PG. Uma dica: se ele estiver falando dobro, se estiver falando triplo, você já sabe que é multiplicação, que é PG. E se ele está falando de adicionar, se ele está falando de acrescer, aí você já sabe que é o quê? Soma.
já sabe que é uma PA. Então, aqui, de novo, as atividades que você tem que responder, página 13, 14, tirar uma fotinha e mandar para mim. Só que não é só tirar a foto e mandar para mim não, tá? Você tem que botar o seu nome completo, seu CPF e também o seu turno, se é o segundo ano matutino ou o segundo ano noturno, tá? Porque eu tenho muito aluno, então tem que mandar o nome para eu saber quem é, porque eu não vou ficar olhando a foto do seu WhatsApp para lembrar de você, tá? Eu tenho que colocar na lista. Então, você manda para mim. Pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo e-mail. E se você tiver com dúvida, pode mandar também aqui nos comentários do vídeo ou mandar pro meu WhatsApp que a gente vai tentar tirar essa dúvida, tranquilo? Outra coisa aqui que eu queria falar para vocês, se vocês sabem usar na calculadora do celular de vocês a função de potência. Então, vocês podem abrir aqui a calculadora do celular de vocês, se for parecida com essa, mas quase todas as calculadoras são parecidas, tá? Vamos supor que numa questão, aquela questão lá da bactéria, ele queria saber quanto era 8 elevado a 11. Você não precisa fazer 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, 7, 8, 9, 10, 11. Você não precisa ficar multiplicando assim, ó, 11 vezes. Nossa calculadora aqui tem a função de potência. A gente coloca a nossa base, que é o 8. A gente vem aqui, dá uma puxadinha aqui. E a gente procura pelo chapeuzinho. Cadê o chapeuzinho? Olha onde ele tá aqui. 8 elevado a quem? A 11. Ó, 8 elevado a 11. Já deu a resposta certa sem a gente precisar fazer tanta conta. De novo, vamos supor que eu quero fazer 2 elevado a 8. Eu não preciso fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou aqui, coloco 2, dou uma puxadinha aqui na minha calculadora, procuro o chapeuzinho, tá aqui embaixo da raiz quadrada, tá vendo ele? Junto do E. Eu coloco o chapeuzinho e coloco ele elevado a 8. 2 elevado a 8, 256. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 10, 1024. Posso fazer quantas contas eu quiser usando a calculadora. Caso a calculadora de vocês seja diferente, manda um print para mim ou um vídeo que eu dou uma olhadinha e vejo se eu consigo descobrir para vocês, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula. Qualquer dúvida, já sabe. Tchau!